Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, mais uma quarta-feira aqui, onde nós sabemos que o Senhor tem muito para falar nos nossos corações e por isso nós estamos gratos a Ele por esse dia, por essa noite. Eu quero convidar os irmãos que estejam de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Boa noite para você que está aí em casa, meus irmãos. Receba nosso abraço e que vocês cultuem ao Senhor também junto conosco, amém? Vamos então orarmos ao Senhor. Senhor, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai querido, Pai amado. Senhor, neste momento eu venho mesmo, Senhor, entregar este culto de adoração ao Senhor. A Ti, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, exaltado seja o Teu nome, Pai. Receba mesmo tudo, Senhor, que vai ser feito aqui para Ti, Deus. Venha falar aos nossos corações, venha revelar aquilo que o Senhor quer revelar, Senhor, para nós. Nós estamos com nossos ouvidos, Senhor, para Te ouvir, nosso coração para aceitar e receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada por nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Quantos não têm esse privilégio nessa noite de estar aqui, mas nós temos, Senhor. O Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Por isso nós estamos com o coração grato, Senhor. Gratos a Ti por essa noite preciosa que foi o Senhor quem preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Agora nós vamos estarmos louvando ao Senhor com a irmã Merinha, com os irmãos. Boa noite, irmãos. Irmãos, eu estou em uma campanha de oração por alguém da minha família que se encontra na UTI. E hoje é o dia de culto de oração. Eu gostaria de pedir aos irmãos que me ajudassem em oração por essa pessoa da minha família que se encontra na UTI já tem 8 dias. Vamos lá, vamos louvar com confiança no Senhor. Aleluias. Cobre-me com tuas. Pode cantar animado, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou, aleluia. Sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Oh, glória! Minha alma, oh Jesus, eu estou segura no Senhor. Aleluia. Sabe, oh glória, eu estou firme com o Senhor, trovão e o mar, sobre a tempestade eu vou, aleluia. Sobre as águas tu, oh Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Se
trovão e o mar se erguendo, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei, oh glória, descansar, pois sei que és Deus. Aleluia, nossa confiança está no Senhor. Ainda que o trovão e o mar se levante contra nós, mas nós temos que confiar somente no Senhor. Glória a Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu, oh glória, os meus medos se vão, minha dor, oh Jesus, por de paz. Só de ouvir tua voz, só de ouvir, aleluia, glória a Deus, só de oh Jesus, os meus medos se vão, minha dor, pois de paz tu inundas meu, glória a Deus, Jesus, que doce nome, e transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua, aleluia, Jesus, só de pronunciar, oh glória, os meus medos se vão, minha dor, pois de paz tu inundas meus, Jesus, que doce nome, e transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Oh glória, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia. Eu quero convidar a irmã Marciana, que ela possa vir aqui fazer o momento da entrega dos dízimos e das ofertas.
Amém, irmãos? Amém. Vamos, irmãos, estarmos juntos, lendo a palavra do Senhor, em Salmos 96, versículo 8. Chegou um momento precioso, né? O momento dos nossos dízimos, nossas ofertas, entregar as primícias ao Senhor. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Vamos falar juntinhos comigo? Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos... Amém, glória a Deus. Venham, irmãos, com alegria. Venham honrar ao nosso Deus. Como é bom chegar ao final do mês e nós observarmos quanto o Senhor nos abençoou, o quanto a tua fidelidade, a tua bondade esteve e mantém a nossa vida, irmãos. Então vamos honrar ao nosso Deus que é fiel. Venha devolver, venha entregar aquilo que não é meu e que não é seu, que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, venha com o coração alegre, venha com alegria, porque o Senhor merece essa nossa honra. Merece a nossa fidelidade também, assim como Ele é conosco todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia dEle nos segue sempre, nos acompanham sempre. Então, que nós possamos também honrar o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vou orar já agradecendo ao Senhor, né, por essa entrega, de estarmos aqui, essa fidelidade com Ele. Vamos orar então, mais uma vez. Senhor, mais uma vez, ó Pai, em Tua presença, neste momento venho clamar ao Senhor, venho mesmo, Senhor, dizer ao Senhor que nós somos gratos ao Senhor, que o nosso coração está transbordado, Senhor, de alegria. Ele transborda de alegria cada dia, Senhor, porque nós no final do dia, no final do mês, Senhor, nós podemos ver a Tua mão sobre a nossa casa. Nós podemos ver, Senhor, a Tua provisão naquilo, Senhor, que está faltando e de repente o Senhor envia provisão. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pela Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Receba mesmo, receba a nossa adoração, Senhor, através do nosso dízimo, nossas ofertas, Senhor, que é a nossa primícia ao Senhor. O Senhor merece, Senhor, porque tudo é para Ti, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, nossos irmãos, todos que virão aqui, Senhor, entregar tudo a Ti. E aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui, que não puderam, Senhor, vir aqui entregar aquilo que é do Senhor, que o Senhor venha estar abençoando também poderosamente, Senhor. Se for uma porta de emprego, ó Deus, que estejam precisando, abra, Senhor, abra, porque o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nós sabemos que tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. O Senhor está no controle, o domínio está em Tuas mãos, Senhor. Então, Senhor, vem estar mesmo, Jesus, transbordando, Senhor, bênção sem medida sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo e por tanto. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, vamos cantar, irmãos, que todo mundo sabe, em mim vai se transformar com o poder do amor.
Meu Jesus, teu amor me envolve, aleluias, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto. Eita glória, aleluia. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu, eita glória, glória a Deus. Cada dia mais, com o poder do amor, meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como ar, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Em espírito, em verdade, aleluia, glória a Deus, te adoramos, oh Jesus, te adoramos, haja o que vier, Pai, em espírito, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, aleluia, te adoramos, oh Jesus, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Oh, aleluia! Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, para te adorar. Oh Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer, aleluia, onde flui o amor. Glória a Deus, pastor. Aleluia, meu Pai. Oh, Jesus. Boa noite, irmãos. Podem sentar por um instante. Nós vamos orar mais uma vez, mas antes quero compartilhar com você um texto. Ele está em 1 Reis, capítulo 19, versos de 13 a 15. É um texto conhecido, é um texto que a gente já discorreu em alguns momentos aqui, em reflexões. É a história do momento de dificuldade que Elias vai passar. 1 Reis 19, a partir do verso 13. Diz assim um texto: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. A gente conhece essa história. Elias, momentos antes, ele tinha sido responsável de erguer um altar diante do Senhor, um desafio aos 450 profetas. E nesse desafio, os 450 profetas de Baal morreram. O Senhor respondeu com fogo diante de um altar que Elias preparou, e ainda jogou muita água, e fogo lambeu do céu, e ali foi uma estratégia utilizada para ver quem realmente era Deus responderia. Se fosse Baal, o altar dos profetas de Baal pegaria fogo, mas se fosse realmente Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, o altar erguido por Elias seria aquele que iria ser inflamado por essas chamas, como aconteceu. Mas o feito de Elias não foi só nesse momento. Elias, ele vai pedir ao Senhor, orando para que chovesse, e o Senhor responde, depois de muitos anos de seca. Elias foi um homem como eu e você, que já tivemos experiências com Deus. Já vimos o poder de Deus, o agir de Deus, a manifestação de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Mas Elias, assim como eu e você, existem alguns momentos não verdadeiros, mas que a gente acha que a gente está perdendo e que a gente está sozinho diante de uma voz. Veja que a voz de Deus, em muitos momentos, ela foi uma voz respondendo, atendendo ao pedido de Elias. Uma voz poderosa, uma voz que ele realmente tinha certeza que era de Deus, diante de tantos feitos que aconteceram. Mas houve uma voz, a voz do mensageiro de Jezabel, dizendo: ó, a minha dona, a minha chefe, ela está com muita raiva de você.
Você trouxe prejuízo para o arraial dela. 450 dos seus profetas morreram. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Elias, talvez passa despercebido na sua cabeça o que tinha acabado de acontecer, que Deus, provisão de Deus. Elias corre e vai fugir, e ele encontra uma caverna e ele fica escondido lá. E é interessante essa pergunta do Senhor. A voz do Senhor ecoa, e Elias sente que o Senhor está ali, ele sai para fora, e a pergunta de Deus é: o que você está fazendo escondido aí, rapaz? Que história é essa, rapaz? Você vai deixar mesmo a voz daquela mulher te amedrontar? Você vai deixar mesmo, diante de tanta coisa que você já viu eu fazer, da minha provisão, do meu cuidado, do meu carinho com você, você vai, é isso mesmo? O que você está fazendo aí dentro escondido, rapaz? Então, o Senhor lhe dá uma ordem: volta para o seu caminho e faça o que eu mando, e quanto às ameaças, deixa que eu cuido dela. Irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que tem momentos que a voz da ameaça, ela é gigante sobre nós, mas assim como eu, às vezes preciso ser encorajado por alguém para me lembrar disso. Nessa noite eu estou aqui para te encorajar, para que você entenda que o Senhor quer que você volte para o caminho de buscá-lo, o caminho de crer, o caminho de confiar, o caminho de seguir, fazendo e vivendo aquilo que Ele tem mandado você fazer. Quanto às ameaças, deixa o Senhor cuidar dela, Ele tem poder para isso, Ele tem destreza para isso, Ele tem conhecimento, Ele tem a técnica. Deixa as ameaças com o Senhor. É interessante ver que Deus, Ele não descartou Elias por causa disso, Ele não puniu Elias. É interessante ver que, Elias, você está com muito medo, eu vou escolher outro homem, porque ainda tinha outros profetas, eles estavam escondidos, quase 5.000. Mas o Senhor, apesar do medo, apesar de Elias ter se escondido, o Senhor, Ele não vai punir Elias por essa atitude. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos, sabe quando o medo vem e ele abala as nossas estruturas. Mas uma coisa o Senhor mandou: sai do seu esconderijo e volta para a realidade de fé. Ao invés de você se esconder, é muito melhor você obedecer. Então volta e faça aquilo que eu quero que você faça. Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, se é para esconder, meu irmão, vamos todos nós para o esconderijo do Altíssimo, porque lá é o lugar onde a gente é reestruturado e voltar às realidades que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu queria que você pudesse nesse momento orar com o seu irmão, queria que você pudesse ser uma provisão da boca de Deus sobre a vida do seu irmão que está perto de você. Você pudesse orar com ele, ministrar sobre a vida dele, encorajá-lo, que você pudesse nessa noite ser mesmo usado por Deus, dizer: meu irmão, eu vejo que você está meio tristonho, eu vejo que você está meio ausente, mas meu irmão, eu estou aqui para te dizer aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Saiamos, talvez você vai falar: meu irmão, eu estou junto com você, saiamos do esconderijo e vamos juntos buscar o Senhor, e vamos voltar para o caminho que Ele tem determinado para cada um de nós. Ore para o seu irmão, meu irmão, eu te peço, depois oraremos juntos em nome de Jesus.
Senhor, nós colocamos em Tua presença e Te agradecemos. Te agradecemos por não desistir de nós. Te agradecemos por não nos rejeitar apesar das nossas fraquezas, dos nossos medos e da quantidade de vezes, Pai, que a gente esquece que existe o esconderijo do Altíssimo e a gente vai em busca de outros esconderijos. Senhor, nos perdoa por isso, perdoa-nos pela nossa fraqueza, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Estamos aqui para declarar: o Senhor é o único, não há outro, Senhor, não há outro que nos ama tanto, não há outro com tanto poder como o Senhor. Mas não estamos aqui apenas para Te buscar por causa do Teu poder, mas estamos aqui para reverenciar por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, obrigado por nos amar e não desistir de nós. Continue a cuidar da sua igreja, Senhor, continue a visitar cada casa, cada coração, cada lar, Senhor, cada irmão, cada irmã que tem passado por lutas, por desafios. Sejam desafios físicos, ó Deus, com doença, sejam desafios emocionais, psicossomáticos, sejam desafios da alma, do espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Visite a cada um dos meus irmãos, Pai, tira toda a turbulência, tira toda a tribulação, tira toda a angústia, tira toda a tristeza, tira toda a ansiedade, Senhor, tira toda a insegurança. Em nome de Jesus, nós queremos repreender tudo isso agora, na autoridade do nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos revista com o poder que vem do alto, o poder que vem e nos visita trazendo paz, mansidão, alegria, esperança, Senhor. Visita, Senhor, o Teu povo, Senhor, nos visite, meu Deus. Toca no físico, Deus, toca na alma, toca no espírito, Senhor. Que todo o nosso ser seja alcançado pelo toque do Senhor. Por graça e misericórdia te clamamos, visita-nos, Senhor. Nos levante das nossas prostrações, nos levante das nossas fraquezas, nos ajude, mesmo que rastejando, engatinhando, a gente saia, Deus, do esconderijo, Senhor, que nessa noite possamos ouvir a Tua voz, nos despertando, dizendo: o que é que você está fazendo aí? Volte para o caminho, vá ungir, volte para o caminho, vá ser usado. Oh Senhor, eu te peço, só o Senhor tem poder para fazer isso, Senhor. A ciência, a medicina, ela tem desenvolvido algumas coisas para aliviar, Senhor, mas quem tem poder para curar e libertar é o Senhor. Por isso aqui estamos e nos prostramos, dizendo: vem, ora vem, Senhor, ora vem sobre nós, ó Senhor. Existirá o dia que o Senhor nos libertará desse corpo corruptível, Senhor, onde a corruptibilidade encontrará incorruptibilidade, onde receberemos um novo corpo glorificado, onde habitaremos em outro local, onde não terá dor, tristeza nem morte. Mas te suplico, Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia a vencer o mal de cada dia, Senhor, nos ajude, Pai, para que continuemos dia após dia, Senhor, com os nossos olhos para o amanhã, Senhor, na esperança, Senhor, do amanhã que está por vir. Hoje pode ser angustiante, hoje pode ser doloroso, hoje pode ser difícil, mas o mesmo Deus que promete sobre o amanhã é o Deus que está hoje aqui com a gente. Mesmo em meio à dor e às dificuldades, está do nosso lado. É aquele que anda conosco dia após dia, que já prometeu sobre o amanhã, mas Ele não está para estar presente conosco apenas no amanhã, no futuro. Ele caminha conosco hoje mesmo, em meio às lutas e dificuldades.
Seja bendito, seja engrandecido, seja exaltado. Aqui nós estamos juntos como teu povo, renovando a nossa aliança, dizendo: nós cremos, nós esperaremos, nós continuaremos a confiar no Senhor, porque o nosso socorro, Senhor, não vem de pessoas, não vem de autoridades desse mundo, mas vem do Senhor que fez o céu e a terra, o Criador de todas as coisas. Oh, Jesus. Dono dos nossos dias, Senhor da nossa vida, aquele que tem o governo e autoridade sobre nós, estabeleça, Senhor, sobre cada um de nós, estabeleça novamente a paz, estabeleça novamente, Senhor, estabilidade emocional, Senhor, dê ordem sobre nós, fale sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajude a voltar, Senhor, a voltar a sentir o rio correndo e nos inundando e nos invadindo e nos enchendo, o rio vivo da presença do Senhor, em nome de Jesus. Agita as águas paradas dos corações, Senhor, vem trazer o rio vivo, Senhor, de novo, agitando, Senhor, as águas paradas, que a frieza, a insensibilidade, tudo isso seja deixado de fora, que possamos de novo ser sensíveis ao toque, que possamos de novo sentir o aquecer da presença do fogo, da chama do Teu Espírito Santo sobre nós. Oh, Jesus, oh, nos aquece, nos tira, Senhor, dos frios, Senhor, da alma que muitas vezes vem. Nos tira, Senhor. Não vamos correr mais para as cavernas para tentar se aquecer. Nós vamos abrir o peito, o nosso coração, dizer: vem, Espírito de Deus, e nos aquece. Sim, Senhor, nos aquece, nos encoraja, nos reconfigura novamente para a gente voltar para o caminho, para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Meu irmão, tenho alguns anúncios para falar para você se preparar nos próximos dias, o que nós estaremos vivendo como Igreja Batista em Custodópolis. Você que está ao alcance desse nosso anúncio, você é super convidado a estar conosco, já a começar pela sexta-feira, depois de amanhã. Olha só, estaremos aqui com o nosso A2. Para quem é o A2? Você, casal, casado, noivo, namorado, né? Você que é noivo e namorado, então você vindo a essas atividades, você tem a menor possibilidade de errar depois que você casar, não é verdade? Porque a maioria de nós, quando casamos, nós não fizemos curso preparatório de noivos. Nós não fizemos, não nos ensinaram que algumas coisas, né, que a gente costumava fazer quando solteiro, ou costumava agir quando solteiro, era diferente agora, numa vida a dois, não é verdade? Então, você, no próxima sexta-feira, e uma coisa que eu esqueci de mencionar, e eu vou dar o spoiler logo, é que aquela arte ali, gente, o casal que aparece ali naquela arte será o casal que estará falando a nós nesse dia. Então, esteja orando por Júnior, por Marciano, que estarão usados por Deus. Teremos o quebra-gelo também com outro casal muito especial da equipe. Então, esteja conosco nesta sexta-feira, dia 23, às 20 horas, aqui mesmo na igreja, no salão ali embaixo, tá? Então, esteja conosco nesse dia. E na próxima semana, a partir de sexta-feira, teremos a conferência da família, consolidando a unidade na família. Então, temos tido esses dias, né, no grupo da igreja, com várias reflexões, falando sobre a unidade em família, falando sobre a unidade na igreja e também na família, porque conselhos dados para igrejas, né,
também podem ser dados à família. E hoje nós tivemos uma reflexão muito importante sobre não mentir uns aos outros. Como que a mentira destrói a unidade de uma família, não é verdade? Como a falta da verdade tem destruído muitos lares, muitos casamentos, muitos relacionamentos entre pais e filhos, entre esposos e esposas. Como a mentira é um mal que tem afetado grandemente as famílias pelo mundo afora, não somente no Brasil, mas no mundo afora. Então, na sexta-feira, esteja conosco. A partir da próxima sexta-feira, estaremos aqui na nossa conferência, sexta e sábado, 20 horas da noite, né? Às 20 horas. Oi? Isso, sexta e sábado. Sexta, dia 30, sábado, dia 31 de maio, e domingo, dia 1º de junho, irmãos. Teremos na preleção pregando aqui o pastor Jean, pastor Theo, da Igreja de Atafona, pastor Robson, liberador de Cibe, Jardim Carioca, e também este que vos fala. Esteja orando por nós 4, para que Deus esteja nos usando, para que venhamos falar não aquilo que a gente acha que deva ser falado, mas que venhamos a falar aquilo que o Espírito Santo quer que seja falado, porque o Espírito Santo é aquele que conhece como está a sua casa, como está seu coração, como tem andado a sua família. Então o Espírito Santo quer falar com você, meu irmão, minha irmã, quer falar para que haja unidade, a consolidação da unidade em sua família. Esteja vindo também preparado, porque muitos se preocupam assim, tem que ir embora rápido porque tem que preparar a janta, tanto na sexta quanto no sábado. Às vezes você vem cansado do trabalho, vem direto. Irmãos, estamos preparando na sexta e no sábado uma cantina abençoada. Então não se preocupe com aquilo que é a vez de jantar, porque teremos aqui algo para saciar a sua fome. Amém, igreja? Então, e também eu não posso deixar de falar, por um preço que cabe no seu bolso. Amém? Tá bom, irmãos? Então estejam orando por nós. Só um recado. Lembra daquela lista de espera que estava em 16 pessoas? Irmão, só tem 3 pessoas na lista de espera. Olha só como é que é a oração dos irmãos que estavam na lista de espera. Deus tem ouvido, né? Do jantar dos namorados, dia 12 de junho. Minha esposa está ali me ajudando. Jantar dos namorados, dia 12 de junho. Tinha gente que botava o nome, vou botar o nome na lista, né? Mas sabendo que não vou. Olha, quantos já foram chamados, não é verdade? Faltam só 3 na lista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Se mais alguém quiser botar o nome na lista de espera, vai que Deus move a montanha e você também entra. Na verdade, nós tínhamos 30 vagas, conseguimos mais 10. Por isso que tivemos essa bênção aí chegando na porta de tantos casais. Então, acredite, meu irmão, porque Deus tem grandes coisas a fazer por nós. Estejam orando também uma notícia que muita gente não saiba, talvez. O pastor anunciou que iria começar o curso Casados para Sempre. Começamos, já tem 2 semanas, tá? Nos próximos dias os irmãos verão, assim, ouvirão depoimentos, né? Faremos alguns vídeos com depoimentos de alguns casais alunos de como tem sido. Foram 2 semanas, irmãos, mas o pessoal já está ansioso pelas próximas 12 semanas. E você que ainda não fez o curso Casados para Sempre, estejam orando para que no ano que vem não tenhamos apenas 2 turmas, mas que tenhamos 3, 4 turmas. Estejam em oração para, quem sabe, essa bênção alcance também o seu lar e a sua família. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque por tudo que o Senhor tem feito conosco nessa noite, por tanto que o Senhor já falou através das canções, através das orações, e agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através da palavra que será ministrada pelo teu servo, pastor Jean. Use-o, Deus, com poder e graça, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós dividimos avisos, e aí eu vou dar 2 também. O primeiro deles é que dia 31 desse mês é o último dia do recadastramento. Você que é membro ativo da igreja e ainda não fez, peço que você possa retirar essa ficha aqui na recepção, para que você possa preencher e entregar ela em tempo hábil. E o segundo aviso é sobre vida abundante. Se você ainda não retirou sua ficha, é importante que você retire. Hoje eu já fiz uma avaliação da quantidade de inscritos, então nós temos ainda 12 vagas. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda está em dúvida, eu peço que você corra, preencha a sua ficha e me entregue logo, para que você garanta a sua vaga, porque é muito ruim, depois que a gente chega no número que a gente determina, pastor, por favor, agora não, agora. E existe uma logística tão grande, irmãos, de coisas que a gente precisa preparar muito tempo antes, né?
e as meninas estão aí já envolvidas, preparando, porque são muitos detalhes esse retiro, apesar de ser 3 dias, mas são 3 dias intensos, de encontro realmente com Deus. E eu peço muito que, por favor, se você ainda não fez, que o Espírito Santo de Deus te encoraje. Eu sei que tem muita gente que não fez e não pensa fazer por medo, mas que o amor possa lançar do seu coração fora todo medo, porque é assim que as Escrituras nos diz. Tem gente, eu fico triste com isso, saber que tem pessoas que não vão ao retiro por medo. Não entendo, se Deus é bom, Deus só pode querer fazer o melhor na sua vida, mas perceba e analise se esse medo, meu irmão, realmente vem do Senhor, porque o Senhor, Ele quer o melhor para você, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te curar. Então, que em nome de Jesus não haja nenhum constrangimento no seu coração para viver esses 3 dias de muita experiência com o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Dados os avisos, eu creio que hoje a gente termine, ou pelo menos caminhe para terminar essa série de conferências que estamos desde fevereiro, sobre batalha espiritual, e hoje especificamente vou estar falando sobre o ministério dos anjos. Todos os dias, quando pego as crianças na escola, ou eu, Lude, e a gente vai sentar à mesa para almoçar, eu sempre relembro para a menorzinha da mesa, que é a Betina, sobre lavar as mãos, porque sei que ela é descuidada e esquecida nisso. E eu sou muito enjoado nisso. Às vezes, quando as pessoas vão lá em casa, e às vezes a gente oferece um café, e eu falo, olha, o banheiro é ali, tá? Se você quiser lavar a mão. Aí Ludmila fala, amor, para, amor, nem todo mundo tem essa mania que você tem de lavar a mão antes de comer. Eu falei, amor, mas né? Porque a gente que é da área da saúde, a gente que muitas vezes passamos por estágio, que passamos por laboratório, a gente consegue enxergar, e às vezes você passa um cotonete na mão, né, e olha no microscópio a quantidade exorbitante de micro-organismos, de bactérias que existem nas nossas mãos e a gente não vê. Eu queria começar trazendo essa ilustração porque existe um mundo dentro de outro mundo. Nós, ao longo dessas semanas, nós estudamos sobre alguns campos da nossa vida que muitas vezes a gente não compreendia o quão perigoso é nessa grande batalha, que é a mente, o coração e os lábios. Mas hoje eu quero falar um pouco especificamente sobre os anjos e falar desse mundo invisível que está dentro do mundo onde nós vivemos. Então existe um mundo dentro de outro mundo. Só que muitas vezes ele não é perceptível. E ele tanto existe para o nosso bem, como existe também alguns seres para o nosso mal. Existe alguns micro-organismos que estão na nossa pele, que eles, a princípio, eles não nos fazem mal. Mas existem outros que, se adentrarem dentro da nossa pele, através de um corte, ou cair na nossa corrente sanguínea, isso vai trazer um prejuízo muito grande. Então a gente tem uma flora que nos protege, mas também existe uma quantidade muito grande de seres, micro-organismos, que hoje até se encontram multiresistentes a muitos antibióticos. Uma das coisas mais difíceis para a gente tratar, às vezes no CTI, é quando você pega um paciente multiresistente. A gente não sabe o que fazer. Nenhum antibiótico consegue combater a bactéria que ele está no organismo. É muito difícil você conseguir tirar um paciente dessa gravidade, desse estado, ou melhor, ele conseguir sobreviver quando ele está com uma bactéria multiresistente, porque não existe antibiótico no mundo capaz de combater aquela bactéria. Então, assim como nesse mundo invisível que eu estou falando dos micro-organismos, a gente precisa enxergar e entender que ao nosso redor existe esse outro mundo invisível e que a gente precisa ter essa sensibilidade, essa perceptividade, esse entendimento de que ele é real e que ele está muito perto de nós. Muitas pessoas vão ignorar as bactérias de suas mãos, os micro-organismos,
Ignoram por não ver e é por isso que não lavam as mãos. Mas quem enxerga, essa pessoa vai conseguir o tempo todo, mesmo que visivelmente não veja, mas entende que as mãos elas estão cheias de sujeiras. Existem muitas outras coisas que a gente não vê, mas que são real. Por exemplo, para eu falar para vocês agora, existe um tráfego radiofônico que ele consegue se comunicar com a antena do transmissor que está lá na mesa para jogar para que você consiga escutar. Não estou usando nenhum fio, mas existe uma frequência radiofônica que ela consegue. Enquanto eu falo, essa frequência está saindo aqui e se conectando ali atrás do Marquinhos e Alonso. Quem está conseguindo enxergar essa radiofrequência? Levanta a mão, por favor. Pastor, eu estou vendo essas ondas saindo daqui e se comunicar. Quem está vendo? Existe um roteador aqui e ele está conectado com o meu tablet. Existem ondas que estão se comunicando e saindo dele e fazendo contato aqui. Existem mensagens que eu estou enviando daqui e essas mensagens elas estão saindo aqui através dessa rede e ela está conseguindo atravessar a ponte e ir lá em casa e conseguindo se comunicar com Ludmila. Agora eu peço que levante a mão. Quem está conseguindo ver o que eu estou escrevendo sendo transmitido ali e ultrapassando sobre nós, atravessando a ponte e chegando até o celular da Ludmila? Quem está vendo essas ondas? Ninguém? Que isso? Que falta de percepção é essa? Não conseguimos enxergar, mas é real, todos nós sabemos. Sabemos que existe essa conexão. Utilizamos muito isso o tempo todo. O mesmo, meus irmãos, é sobre os seres que povoam esse mundo onde nós estamos. Nem eu nem você conseguimos enxergar, ou pelo menos talvez muitos de nós não temos essa sensibilidade de enxergar esses seres celestiais. Mas tem pessoas que conseguem enxergar. Eu já tive experiência de ter amigos assim, da gente estar em lugares e as pessoas enxergarem claramente os seres, os anjos, os demônios, e conseguir descrever exatamente com exatidão o que estava vendo, o rosto, a forma. Mas muitos de nós não temos essa sensação, essa percepção. Obrigado, meu amigo. Mas é real. Angiologia é uma disciplina que nós estudamos na teologia, e angiologia, nós acreditamos em anjos, sim. Muitas vezes a gente talvez acha que por ser crente ou por ser batista, a gente não acredita em anjos, mas a Bíblia ela vai nos ensinar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai falar sobre anjos, presença de anjos e hierarquia de anjos, e nós acreditamos na presença deles e entendemos que eles se movimentam ordenados pelo Senhor. O que não acreditamos é que nós podemos orar a anjos. Nós não podemos dar ordens a anjos. Os anjos, eles são seres criados por Deus e eles estão em todo tempo debaixo das ordens de Deus. Então, todo movimento e qualquer movimento de anjo, eu estou falando anjo de luz, eles acontecem de acordo com as ordens de Deus. Então, nenhum de nós oramos a anjos, né? Anjos não atendem a nossa voz, anjos não atendem os nossos pedidos. Anjos estão sobre a direção e a execução segundo as ordens de Deus. É do trono que saem as ordens para que os anjos se movimentem e façam aquilo que o Senhor quer. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para anjo é malak, e o significado dela é mensageiro. No Novo Testamento, e aí agora na língua grega, que é a língua predominante do Novo Testamento,
A palavra no grego é angelos, de onde vem então a palavra ângelo, mas também no grego essa palavra significa mensageiro. Então, o que a gente entende, e existem alguns termos, outros termos que a Bíblia vai trazer, como o que é, né, os anjos, se referindo a outros conceitos. Então, eles são apresentados como exércitos, como vigilantes, como assembleia, como espíritos ministradores. Também são apresentados como principados e potestades e poderes. A Bíblia refere sobre alguns anjos especiais, e são os arcanjos, os querubins e os serafins. Então, dentre os anjos existe uma certa hierarquia, existe uma diferença de classes entre eles, e eu vou falar nessa noite um pouquinho, rapidamente, que não é uma aula, mas para que a gente consiga pelo menos entender o básico sobre isso. A outra questão que é muito discutida na angiologia é sobre a função que os anjos têm. Embora essa denominação no original ser ministradores, eles são ministradores que servem tanto na presença de Deus, são os anjos, os serafins e querubins que assistem diretamente no trono de Deus, mas vai existir também os arcanjos, que são ministradores, que são anjos de guerra, e tantos esses anjos, eles podem estar servindo diante do trono, por isso eles são mensageiros, como eles também ordenados por Deus, eles podem estar servindo aos homens, segundo a vontade, o querer e a ordenância de Deus. Sobre arcanjo, a Bíblia vai citar sobre Miguel. E Miguel, ele aparece como o único anjo que é o comandante do exército celestial. Então, Miguel, ele aparece na Bíblia como aquele que lidera essa miríade de anjos, especificamente com a função de combate, de exercer a luta entre o bem e o mal, os anjos, os demônios, os anjos caídos. A doutrina dos anjos também deixa clara a realidade dos anjos caídos. Existem os anjos de luz, mas a terça parte dos anjos que serviam diante de Deus caiu junto com Satanás, e esses anjos caídos, também denominados de demônios, eles estão aqui na terra e eles são liderados por Satanás. Então, nós estamos cercados de anjos bons e anjos maus. E os anjos bons, eles são os nossos aliados nessa guerra espiritual. Muitas vezes, nós só conseguimos enxergar coisas segundo aquilo que nós percebemos. Quando nós temos a percepção clara das coisas, nós somos muito visíveis, e o que a gente enxerga, a gente acredita, e as escrituras vão nos advertir em alguns momentos que a gente não pode andar pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê, porque até o que a gente vê pode nos enganar. Nós costumamos falar que o mundo invisível, ele é mais real do que o mundo visível que você enxerga, porque você pode enxergar uma pessoa, mas essa pessoa está sendo personificada, na verdade, por um demônio, porque o demônio, ele também consegue ter essa capacidade de se manifestar em carne, como se fosse uma carne e osso, e você acreditar e achar que é uma pessoa, mas na verdade é um demônio. Então, o que nós vemos, ele na verdade não é a totalidade da realidade. A totalidade do que é real é o mundo invisível, que a gente não enxerga. Parece complicado, mas a gente precisa entender essa lógica. Por isso, o entendimento de cada vez mais termos os nossos sentidos sensíveis ao Espírito de Deus, à voz de Deus. Hoje, no tempo dessa velocidade de tráfego de dados, de internet, de streaming, cada vez mais
a mente do homem ele está sendo atrofiada, já tem estudo sobre isso. E recentemente saiu uma pesquisa, eu fiz um curso na última sexta-feira no Rio, e eles estavam falando isso. Hoje, o livro mais vendido na Amazon, quem sabe qual é hoje o livro mais vendido? O que está em primeiro e segundo lugar de livros mais vendidos são os Bad Bulls, aqueles livrozinhos de pintar. Eles estão na categoria em primeiro e segundo lugar como o livro mais vendido nessa que é uma das maiores plataformas de venda de livro. Por que isso? Um livro de pintar. Porque as pessoas estão buscando uma maneira de voltar a se concentrar. E o pintar traz um pouco essa realidade. Porque hoje estamos vivendo num tempo de tanta velocidade de informações que a nossa mente não está tendo mais a capacidade de pensar, de perceber as coisas, de refletir sobre as coisas. E isso é muito perigoso, porque faz com que cada vez mais a gente fique distraído e a gente deixe de enxergar o que a gente precisa enxergar. E o mundo espiritual vai ser isso. Se a gente for confiar muito dos nossos sentidos físicos, a gente, principalmente diante desse tempo que a gente está vivendo, muita coisa vai ser deixada de ser percebida e a gente muitas vezes pode estar entrando em muita furada, porque a gente não está conseguindo ter o discernimento espiritual. Uma das coisas que eu sempre falo, que eu aprendi com um pastor amigo, o pastor Alexander, ele sempre falava, as pessoas elas pedem dons espirituais, elas querem isso, elas querem aquilo, mas se tem um dom que a gente precisa pedir, é o dom de discernimento de espírito. Você não vai ser passado para trás, não vão te passar para trás, você não vai entrar em furada, em caminhos errados, se você tiver discernimento de espírito. Você vai conseguir perceber a realidade espiritual que outras, ou a grande maioria, não consegue perceber e nem enxergar. E é por isso que muita gente entra em furada. É por isso que muita gente não consegue entender que parece que uma sensação de, ao invés de estar livre, cada vez mais está sendo escravizada, porque tem feito escolhas, tem ido ou permitido o seu coração se comprometer com coisas que não são coisas do Espírito de Deus. Precisamos confiar na Bíblia numa medida maior do quanto confiamos em nossos sentidos. Você crê quando a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? Salmos 34, 7. A gente crê nisso. A gente já leu esse versículo em muitos momentos, mas só a gente sabe dos momentos difíceis que parece que a gente é convencido de que a gente está sozinho e que a coisa não vai terminar muito bem. Essa sensação de sozinho, foi essa sensação que Elias ele teve quando ele decidiu fugir para a caverna, porque não conseguia perceber essa presença do Senhor. Os anjos existem e Deus os envia ao mundo, e eles estão então ao nosso redor e atuam em nosso favor. Quando nós obtivemos a salvação, nós passamos a viver na mesma esfera que os anjos. Quando nós saímos da naturalidade e deixamos de ser seres carnais e passamos a ser seres espirituais, nós então passamos a viver na mesma realidade que os anjos vivem. Por isso, a importância da gente aprender, entender e conseguir discernir essa realidade onde nós estamos. O grande problema é que a pessoa se converte, mas ela insiste em querer viver na naturalidade. Aí fica difícil, porque a pessoa ela não se entrega, a pessoa ela não mergulha no estudo da palavra, a pessoa ela não busca um jejum para trazer essa morte da carne e trazer o aguçamento do espírito, não faz nada disso. E às vezes a gente vai aconselhar, e às vezes a gente vai dar uma direção, e a pessoa não consegue enxergar e compreender, porque nós, às vezes a gente se vê limitado, irmãos, num aconselhamento,
de tentar mostrar uma realidade que a outra pessoa não consegue enxergar, porque ela não se prepara, ela não anda no espírito, ela anda muito mais na naturalidade do que na espiritualidade. E quando você vai tentar dar um conselho, quando você vai tentar orientar, a pessoa, ela é descrente no seu conselho, porque não há sensibilidade. Então, existem muitos momentos, às vezes, que a gente tem de realidade. Os pastores estão aqui. Como estou feliz, pastores, de estar junto de vocês, como me sinto mais forte. Está faltando pastor Sérgio. Mas quando eu olhei os dois aqui em cima, Danielzinho chegando depois, como é bom tê-los aqui. Mas essa é a realidade que a gente vive, que a gente passa. De estar, às vezes, nesse aconselhamento, meus irmãos, e a gente não consegue, porque a gente não tem poder para trazer esse aguçamento da sensibilidade espiritual. Isso é uma atividade que eu e você precisamos buscar. E ela vem através disso. Ela vem através da oração. Preciso de uma pastilha, minha irmã? Ela vem através da oração. Ela vem através do jejum. E ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. Agora, se o camarada não ora, se o camarada não estuda a palavra, se o camarada não se prepara em jejum, e aí vem para um aconselhamento e você começa a dar toda uma direção, fica muito difícil, porque a pessoa está vivendo mais na naturalidade do que na espiritualidade. Aí fica difícil da gente conseguir ajudar. Hebreus capítulo 12, verso 22 diz: vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, dessa nova realidade do crente, é: você se converteu, você já chegou nessa Jerusalém celestial, e já fazem parte dessa cidade de incontáveis e milhares de anjos. A salvação, ela é um pacote de bênçãos. Quando nós somos salvos, nós recebemos perdão de pecados, nós nos tornamos nova criatura, as coisas velhas já passaram, passamos a ter um lar celestial, somos filhos do Deus vivo e nos achamos rodeados por incontáveis hostes de anjos em todos os momentos da nossa vida. Que pacote de bênção maravilhosa é essa que a salvação proporciona para nós, meus irmãos? Mas o que será que são esses inumeráveis anjos? E o que eles estão fazendo o tempo todo? Será que esses anjos, eles são como essas figuras que a gente assistiu, sentado numa nuvem tocando uma harpa? Muitas figuras de anjos foi passada assim, idealizada assim para nós. Anjos branquinhos, com cabelinhos lourinhos, cacheadinhos, sentados e tocando uma harpa. Já viu essa imagem? É mesmo? Merinha, você gosta, Merinha não provoca. Hebreus capítulo 1, verso 14, se você está anotando, ele vai ser uma referência para você. O autor de Hebreus vai dizer assim: os anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eles estão atuando ativamente a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, isso é, os crentes. Muitas vezes avaliamos a provisão e o amor de Deus baseados apenas em coisas materiais, em coisas que vemos. Mas, infelizmente, muitos de nós não percebemos ou até esquecemos da generosidade de Deus no plano espiritual. Salmos 91, 11, 12 vai dizer assim: porque a seus anjos dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Na sexta-feira, meus irmãos, para eu não perder o ônibus que eu já tinha comprado a passagem para 7h36, para não chegar muito tarde aqui, eu já tinha saído 3 da manhã de quinta para sexta, e eu comprei já a passagem do retorno, achando que da Barra até a rodoviária, com 2 horas, seria tranquilo.
Eu fui informado lá que era melhor pegar um VLT para ir para Penha e da Penha pegar um VLT que ia deixar no terminal Gentileza, que fica em frente à rodoviária. Não, pega isso que vai dar certinho. Saí 5h15 do local, lá onde eu estava fazendo o curso, saí mais cedo até, para não me atrasar. Eu cheguei na Penha, era 6:50. E aí perguntei, do terminal da Penha para a rodoviária, quanto tempo duraria? E me falaram que pelo menos 40 minutos iria durar. E eu vi que não ia conseguir se eu fosse pelas vias normais. E eu precisei usar a via alternativa. Eu nunca, aqui na cidade de Campos, eu andei de motorubi, mas no Rio de Janeiro eu tive que encarar o tal do motorubi. E foi a sensação de estar na maior montanha-russa do mundo. Do vai e vem naquela Avenida Brasil parado e a moto deitando, e ele deitava de um lado, e caminhão grandão, e ele ia cortando. E o tempo todo ali, eu só descansava no Senhor. O capacete toda hora batia na frente, eu agarrado ali num homem com medo, muito medo. E aí Ana Lu falando, pai, eu não sabia nem nada disso, mas enquanto você estava lá, me veio tanto para orar, pedindo livramento sobre a tua vida. Então não sabia, Ana Lu cuidando de mim em oração, o Senhor ouvindo a oração, o Senhor cuidando de mim, mas a sensação lá o tempo todo era, e mesmo em meio ao medo, saber, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que eu temo. E essas certezas de estar seguro e cuidado pelo Senhor. Assim que cheguei na rodoviária, eu estava em contato com o Cacau, falando as coisas da escola. Eu falei, Cacau, acabei de chegar na rodoviária, mas estou com as pernas tremendo, mas tremendo muito. Precisei me escorar lá um pouquinho para eu conseguir me refazer, para subir e não perder o ônibus de voltar. Irmãos, essa é uma promessa bíblica para nós, dessa presença do Senhor a nos livrar, a cuidar de nós. E a gente precisa trazer o mundo invisível para se tornar mais real no nosso mundo visível. Isso vai nos prevenir muito, irmãos, vai nos prevenir muito das doenças psicossomáticas, vai nos prevenir muito desse terror que muitas vezes Satanás ele quer colocar sobre nós. Eu estou preparando a mensagem já para domingo à noite. Uma das coisas que, no preparar a mensagem, falando sobre muitas vezes o ataque do inimigo contra a nossa vida, irmãos, o diabo, eu amei ler essa expressão num livro que eu estou lendo. O diabo, ele tem uma arma apontada para nós, só que sem balas, mas a gente tem medo. O Senhor, quando ele morreu, ele desceu no inferno e tirou o poder da morte das mãos de Satanás. Significa que Deus foi lá no revólver de Satanás e tirou todas as balas. Ele não tem mais autoridade para nos matar, mas ele tem poder para nos amedrontar. Então ele aponta a arma para nós, mas está sem bala, mas a gente treme de medo quando vê a arma apontada para nós. E quem que agora está com a arma, com as balas? Quem tem poder e autoridade. Quem tem poder e autoridade é Cristo Jesus. E a gente precisa entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Atos capítulo 12, verso 12, a partir do verso 12, nós temos uma experiência dessa presença e desse movimento de anjos acontecendo através da oração da igreja. Atos 12, a partir do verso 12. Não, a partir do verso 1, por favor. 12, a partir do verso 1. Diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um. Então, quem é bom de matemática, tinha quantos soldados aí, irmãos? Olha que rapidez!
4 escoltas, cada escolta com 4 soldados. Então Pedro estava rodeado por 16 soldados. Continua a parte B do verso 4. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim que Pedro era mantido na prisão, havia oração incessante a Deus. A oração era quem? A Deus, por parte da igreja, a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que ele estava envolvido numa visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, envedaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eles continuavam a orar. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Então os outros disseram, no verso 15, porque, não, pode deixar aí o verso 13, onde eu parei. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Vai. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar. Fechou a porta de novo, voltou correndo lá para dentro, para dizer ao pessoal, continua. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, não é Pedro, não, deve ser um anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, enquanto abriam a porta. Essa é a experiência da igreja que ora, mas na verdade não crê que realmente o negócio vai acontecer, porque estava orando para Pedro ser livre. Pedro, o Senhor ordena e um anjo liberta Pedro, mas Pedro está lá agora, conforme eles pediram, mas a igreja está lá ainda pedindo, Senhor, por favor. E é o típico caso disso, de pedir, mas não acreditar que Deus ele pode fazer literalmente aquilo que a gente está pedindo. Então, viram ele batendo na porta e ficaram admirados. Esse, irmãos, é um dos exemplos. Existe um outro exemplo que eu quero trazer, não sei se hoje ainda vai dar tempo, do quanto que o Senhor é capaz de fazer isso, irmãos. Enviar os seus anjos para salvar e livrar os seus. Pedro é preso injustamente, preso por pregar o Evangelho. Depois que está lá acorrentado, um anjo entra, consegue tirar as algemas e eles conseguem passar pelas duas portas, pelas duas sentinelas e ganhar as ruas da cidade. Agora a minha pergunta é ficção, é fato ou é ficção? É ficção ou é real? Me ajuda aí, pastor Daniel. Fato ou é ficção? Está parecendo aquele dia que eu te fiz aquela pergunta. Por isso que eu te fiz. É fato ou é ficção? Quem acha que é ficção, levante uma de suas mãos. Quem acha que é fato, levante uma de suas mãos. E quem não acha nada? Isso, que tem quase 50% que não acha nada. Pode ficar com a mão abaixada. Fato ou ficção? Fato, meus irmãos. Como que Pedro conseguiu sair daquela cela? Nenhum de nós conseguimos explicar. Porém, o que a gente consegue discernir é que o mundo invisível atuou
no mundo visível. As orações da igreja fizeram que o mundo espiritual se movimentasse e agisse no mundo físico. Vamos examinar agora um segundo texto, mas agora do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. 2 Reis diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem é o traíra que está no meio de nós, que está indo falar tudo para o rei de Israel? Porque se a gente coloca uma emboscada, eles conseguem descobrir. Então um dos seus servos respondeu: está procurando a Bíblia? Essa parte que eu falei não, né? Está entendendo que eu estou ali, ó. Então chamou o seu servo e perguntou: vocês não vão me dizer quem que está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão lá e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carro de guerra, um grande exército. Chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor. O moço aqui é o servo de Eliseu, o aluno na verdade, porque essa era uma escola de discípulos, escola de profetas. Então esse liderado, esse servo, esse aluno desesperado, ele está começando essa vida espiritual agora. Então ele disse: ai meu senhor, o que nós faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por que Eliseu não ficou tremendo de medo quando o seu aluno veio e disse: ó, deu ruim agora, os montes está tudo cercado, rodeado, e só estamos nós aqui nessa casinha, agora a casa caiu. Eliseu não esboça nenhuma preocupação, ele está tranquilo, fala: meu filho. A grande pergunta que fica, na verdade, dos estudiosos é: será que Eliseu via os carros de verdade, ou era tanta confiança que ele só falou: meu filho, isso aqui é maior que... Hã? Você acha que ele via? Confiança. Algum grupo de uma escola é tendenciosa a acreditar nisso. A calmaria dele diante desse desespero todo não fala-nos que ele foi lá fora, olhou e: não, rapaz, que isso, está doido? Não, onde ele estava, a notícia ruim veio, mas ele não esboça nenhuma preocupação. Ele só diz: meu querido, vai lá, dá uma olhada lá, rapaz, tem muito mais os que estão a favor de nós do que os que estão contra. O rapaz poderia ter pensado que Eliseu estava louco, porque num primeiro momento, antes da oração, o menino olhou para um lado, olhou para o outro, não via nada, só via exército inimigo. Só que Eliseu, ele tinha consciência do mundo espiritual. Eliseu tinha consciência da palavra de Deus. E Eliseu se sentiu seguro no que a palavra de Deus disse. É isso, meus irmãos. É essa percepção dessa realidade que nós precisamos trazer ao nosso coração.
Naquele momento, então, o mundo invisível era tão real quanto o material que estava acostumado a ver. Quantos crentes não pararam a obra do Senhor porque se deixaram dominar pelo pessimismo? Se a nossa consciência do mundo invisível fosse mais aguçada, muitos dos nossos problemas seriam solucionados. Eu vou repetir essa frase. Se a nossa consciência do mundo invisível fosse mais aguçada, muitos dos nossos problemas seriam solucionados. Eu lembro de uma experiência que uma vez lá na Torre Forte, no início, a gente foi fazer uma sexta-feira à noite, um tempo de oração com a igreja, e nós fomos num morro que fica lá por aqueles lados da Polícia Rodoviária Federal, uns morros que tem para lá. O acesso é difícil, em meia mata, e era muito estreitinho o acesso entre a mata, fechada, por tantas crentes irem lá para orar, ficou um pedacinho pequenininho da estrada, com o mato batido, onde as pessoas chegavam. A visão de lá é a coisa mais linda, é realmente um lugar muito alto, é um morro de pedra, mas é a coisa mais linda. Mas eu me recordo muito bem, apesar de fazer tanto tempo, mas aquela experiência nos marcou muito, porque no meio desse caminho estreito, tinha uma cobra, e a cabeça dela estava posicionada, parada, exatamente nesse lugar onde a gente precisava passar. E estava todo mundo ali atrás, e tinha a liderança que estava à frente. E naquele momento nós fomos levados a parar, e houve uma mão estendida dando ordem, para que os anjos do Senhor pudessem naquele momento neutralizar aquela cobra, para que a gente pudesse continuar pelo caminho. Ali não tinha nenhum toco, nada para a gente tentar desafiar. Meus irmãos, eu fiquei impressionado que todos nós que estávamos lá, a gente passou por cima da cabeça da cobra. Ela continuou parada naquele lugar. Ela não esboçou nenhum sinal. E toda a tropa que estava com a gente passou por cima dela e a gente chegou até o monte. Sabe o que é isso, irmãos? É ter a consciência e fazer uso da palavra de Deus. A minha pergunta é: você passaria? Ou talvez algum de nós somos tão pessimistas que talvez iríamos dizer: na hora que eu for passar, você quer ver que ela vai dar uma bicada no meu calcanhar? Talvez alguns de nós pensaríamos isso. Está vendo? Ela só está me esperando. Passou Jean, passou Erval, passou Monique, Aline, e está passando, mas na hora que eu passar, ela vai, eu não vou passar não. Se confiarmos no Senhor, não precisamos ser derrotados. Tem muita gente derrotada por suas próprias palavras. E uma das maneiras que nós podemos obter vitória todos os dias é a gente se conscientizar da presença desses aliados na guerra espiritual. Amém, meus irmãos? Próxima quarta eu quero falar sobre os 3 tipos de anjos, as 3 classes. E também eu quero trazer um pouquinho sobre a guerra espiritual em Daniel capítulo 10, de um atraso de uma oração que demorou por 3 semanas. Daniel ficou 3 semanas orando, mas é interessante que ele não desistiu de orar, mas havia uma resistência no céu, porque a oração de Daniel foi pedindo algo que o Senhor pudesse fazer, e o Senhor liberou a resposta, só que houve resistência no mundo espiritual, e demorou 3 semanas, para que essa resistência pudesse cair e a resposta chegar. Às vezes, irmãos, a gente não tem coragem de continuar 20 minutos uma oração que a gente não vê que não está resolvendo nada. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós,
Às vezes a gente acha que Deus não tem poder para remover essa dificuldade que a gente está vivendo. O que muitos de nós não sabemos é da existência da guerra no mundo espiritual, e dessa resistência de fazer atrasar, não impedir. Presta atenção nisso, não impedir. A Bíblia não fala que impediu a resposta de Deus chegar, não, atrasou, mas a resposta chegou. Por quê? Maior é aquele que está a favor de nós do que aquele que está no mundo. Pode até atrasar, impondo resistência, mas se o crente desanimar e parar de orar, meu irmão, é isso que eu falo, que às vezes a gente dificulta mais o negócio. A gente tem a consciência daquilo que Deus espera de nós. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a palavra, você precisa ter as faculdades dos seus sentidos exercitadas espiritualmente falando. Agora, se a gente não faz a tarefa de casa, meu irmão, você pode pegar o maior conselheiro do mundo, Billy Graham, não vai, meu irmão, não vai conseguir crer, se a gente não conseguir dentro de nós ter os nossos sentidos preparados e voltados para isso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que nós podemos estudar hoje, um pouco de angiologia e de tudo que nós podemos ser despertados a olhar com mais atenção o que antes para nós talvez era imperceptível. Nos ajude a entender e acreditar que o mundo espiritual, invisível, ele é muito mais real do que esse mundo que a gente está enxergando, e que muitos de nós estamos sendo enganados, achando que o que nós estamos vendo com os nossos olhos é real. É por isso que muitos de nós temos nos aliançado com aquilo que não era para ser aliançado. É por isso que muitos de nós estamos nos envolvendo com coisas, situações e até pessoas que não era para a gente estar ali, porque a gente não está tendo essa percepção espiritual. Nos ajude a entender, Senhor, essa realidade, e nos ajude a levar com mais seriedade essa vida que o Senhor nos proporciona. É muita riqueza de detalhes o que a partir da salvação está, Senhor, oferecido a cada um de nós. Mas quantos de nós estamos deixando de viver essa vitória conquistada por Cristo? Porque ou não cremos, ou porque não fazemos a nossa tarefa de casa, para que esses nossos sentidos comecem agora a ser treinados de forma espiritual. Eu oro para que o Senhor traga essa responsabilidade a cada um de nós, Senhor, a não tratar com simplicidade aquilo que é complexo. Não é para a gente ter medo, não, é para que a gente cada vez mais, na verdade, se regozije, se glorie no Senhor, por saber tamanha coisa que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Eu oro para que, assim como Eliseu orou por aquele menino, eu quero orar pelos meus irmãos, te pedindo, Senhor, abra os olhos dos meus irmãos, Senhor, abra os olhos espirituais, desperte os sentidos espirituais, para que os meus irmãos consigam enxergar essa realidade, Senhor, e não venham mais temer, e não venham mais ser vencidos pelo medo, mas sejam encorajados pelo Senhor, a não temer quando a notícia ruim chegar, porque existem os mensageiros das notícias más, existem os mensageiros cheios de medo. Que lição Eliseu traz para nós, Senhor? Eliseu não deixa os mensageiros cheios de medo atingir o coração dele, porque o coração dele está preparado, o coração dele está edificado na palavra do Senhor. Nos perdoa da quantidade de vezes que a gente aceitou o mensageiro do medo, Senhor. Nos perdoe quando a gente não fez a nossa tarefa de casa, e a gente ouviu, e a gente ainda reproduziu essa palavra do mensageiro do medo. Eu oro para que essa mensagem do medo não faça mais sentido ao nosso coração, mas eu oro para que em nós haja essa mesma condição do coração cheio de fé, como de Eliseu, a dizer: meu filho, calma com isso,
Abra os seus olhos e vai enxergar que é muito maior aquele que está em favor de nós do que aquele que está contra. Faça assim sobre a vida do teu povo. Nós oramos e te suplicamos em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja aqui reunida até que Cristo Jesus volte. E a igreja diz: amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Até o próximo domingo.